Olá, sejam bem-vindos a uma lenga-lenga, a mais uma lenga-lenga do costume. Esta não é exatamente igual às outras porque consiste no meu comentário, à, à apresentação oficial da candidatura do Almirante Gouveia e Melo à presidência da República. Porque por ser tão importante, por ser tão decisiva para o futuro do país, eu achei que merecia este tratamento diferenciado, como eles dizem agora. Não se esqueçam de qualquer maneira, independentemente da importância da candidatura, não se esqueçam de consumir azeite de talismã, não se esqueçam de consumir produtos da Prozis e se forem à loja online da Prozis, de escreverem a palavra lenga-lenga sempre que fizerem uma encomenda, porque isso vos dá descontos e a nós ajuda a pagar o canal. Mas deixemos de pormenores, passemos ao que é essencial, e o essencial é, obviamente, isto que vamos ver agora. Pelas provas dadas, que são o melhor exemplo de que tudo vale a pena, quando a alma não é pequena. Chegou. Já temos para já Fernando Pessoa, logo para arrumar com a concorrência. Em termos de clichês, já temos Fernando Pessoa, a frasezinha da mensagem que toda a gente cita, com efeitos necessariamente extraordinários. Momento por todos esperado, vamos ouvir Henrique, Gouveia e Melo. Era um momento por todos esperado, talvez por todos estavam ali na sala. As pessoas que mudou no mundo real, e estava especialmente interessado no assunto, mas adiante. Obrigado. 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 Portugueses, apresento-me diante de vós como candidato à presidência. Bem, pelo menos aqui foi gramaticalmente correto e simbolicamente decente. Disse portugueses, e não portuguesas e portugueses, ou portugueses e portuguesas, aqueles disparates que os políticos semi-letrados e completamente demagógicos costumam usar. Finalmente, o Sr. Almirante, da minha parte, recolheu aqui um pontinho positivo. Já não é mau. Presidência da República. Genuíno e persistente, que muito me honra, mas também me responsabiliza. No mesmo período, o mundo também mudou muito. Vêem-se nuvens carregadas de incerteza e de perigo no horizonte. Nuvens carregadas de incerteza e de perigo no horizonte. Isto está para lá de clichês, é parvoíce, não é? Pronto. A guerra voltou ao coração da Europa, destruindo a ilusão de uma paz garantida. O Ocidente vacila, divide-se, perde o rumo. Os Estados Unidos já não garantem segurança. Portanto, o Ocidente perde o rumo, os Estados Unidos já não garantem segurança. Quem vai devolver o rumo ao Ocidente é este cavalheiro. E quem vai garantir a segurança do Ocidente, agora que os Estados Unidos não o fazem, presumo que seja Portugal, liderado, esfiado por este herói militar. Lançam incerteza. A força tenta impor-se à razão. A economia global retrai-se e com ela esmorece a esperança. As democracias são atacadas de fora e corroídas por dentro. Portugal não está imune, nem isolado. Não é Portugal, é Portugal. É complicado um candidato à presidência que não sabe dizer o nome do país a cuja presidência se candidata, mas pronto, mais um pontinho a desfavor. Numa redoma protetora. São sinais os claros de cansaço
desânimo e desencanto na nossa jovem democracia. E é por tudo isto que aqui estou. Ficar de braços cruzados. Porque amo este país e sinto que é meu dever agir com a mesma entrega com que servi a Marinha, as Forças Armadas e Portugal durante 45 anos. Com a mesma coragem. Que combates, de facto, travou o Sr. Almirante Gouveia e Melo? Que eu saiba, nenhum. Combateu tanto quanto eu, que passei vagamente pela recruta, e quanto qualquer outro cidadão que nem sequer à recruta tenha ido. Portanto, em termos de coragem, foi preciso muita. É mais ou menos a coragem que ele necessita para estar ali, junto de uns maçons e de uns amigalhaços, a apresentar a sua candidatura. Com a mesma coragem com que jurei dar a vida pela pátria se necessário. O mesmo compromisso que sempre defendi a liberdade, a Constituição e os interesses de todos os portugueses. Apresento-me com a experiência de quem liderou em momentos difíceis e com a confiança de quem acredita de verdade que juntos conseguiremos ultrapassar grandes desafios. Sempre onde o país me chamou. Comandei missões exigentes nas Forças Armadas. Estive com as populações em Pedrógão, no meio das cinzas e da dor. Coordenei, com muitos, a campanha de vacinação contra o Covid-19, quando Portugal mais precisava de organização, confiança e liderança. Eu não acredito, mas o senhor acabou de invocar a própria organização da campanha de vacinação como o seu maior feito até hoje. Realmente é o único feito pelo qual é conhecido. Agora, que isso o habilite a ser um candidato não só plausível, como favorito à presidência da República é extraordinário, mas força, Almirante, força, força. E o público lembrou-se das tendas que ele mandou erguer e organizou, e das injeções e daquelas picas todas, e entrou. E esta são praticamente viva. Portanto, eu acho que é uma pena que as pessoas que organizaram as campanhas de vacinação, sei lá, de outras vacinas, pré-Covid, há uma série de outras, que não fossem candidatos, que não fossem presidenciáveis, que não fossem candidatos plausíveis a chefes de Estado. Na altura não ocorreu a ninguém porque era estúpido, porque era parvo. Mas agora o país está noutra fase em que a estupidez e a parvoíce não são obstáculos. E nesse momento mostramos, quando nos unimos, vencemos. Você falar em ridículo por falar em estupidez é impressionante que é o próprio homem a lembrar os seus feitos, as suas proezas. Isto é embaraçoso, isto chega a ser embaraçoso. Isto é próprio de um... Desculpem lá, eu sei que há pessoas que veem o lenga-lenga que vão votar no senhor, e com todo direito, com certeza, mas isto é próprio de um medíocre. Este senhor é muito, muito, muito medíocre. Que os outros o sejam também, sim, não discuto isso. Provavelmente são, com certeza são. Os candidatos que já se apresentaram e alguns dos que podem vir a apresentar-se. Não é isso que está em causa. Agora, este senhor é um saco de vazio, enfiado num fatinho, e posto num palco, a ler um teleponto, ou decorou umas frases, uns clichês, uns lugares comuns embaraçosos. Quando há liderança, há confiança. Quando acreditamos, avançamos. Mas foi uma campanha de vacinação. E é por isso que acredito que agora, mais do que nunca, precisamos de um presidente diferente. Um presidente capaz de unir-nos, motivar e dar sentido à esperança. Capaz de ser consciência e exemplo.
O atual já dá. capaz de ajudar a mudar aquilo que há tanto tempo precisa de ser mudado. Homem, o regime não é presidencialista, o presidente não muda nada. O presidente não muda nada. O presidente faz figuras tristes ou evita figuras tristes. O presidente faz respeitar a Constituição ou está-se a borrifar para a Constituição, como o atual esteve. E como presumo que este senhor venha a estar, se caso seja necessário outra Covid do género, outras circunstâncias parecidas com a Covid, em outras circunstâncias parecidas ou similares à Covid, não duvido que este senhor também se borrife para a Constituição, como o Presidente anterior se borrifou. Portanto, o Presidente só faz isso, o Presidente não muda mais nada. Presidente estável, confiável e atento, acima de disputas partidárias, longe das pressões e fiel ao povo que o elegeu. Um presidente que não seja um mero espectador da vida política, que interpele e exija quando necessário, pois representa todo o povo. Que se faça ouvir, usando a palavra com contenção, com substância e com propriedade. A palavra deste senhor até agora. Este será, porventura, o seu maior poder. Se os portugueses me derem o seu voto, cumprirei com lealdade as funções que a Constituição me confia. Defender a independência nacional, garantir o funcionamento das instituições democráticas, ser árbitro e moderador, promover a coesão nacional, que é mais do que território, é pertença, é identidade. Serei um presidente que respeitará os partidos políticos, pilares fundamentais da democracia, assim como a separação de poderes, tendo sempre em mente que o Presidente da República não governa. Não tem poder para mudar coisa nenhuma. Portugueses, não podemos aceitar o desânimo como destino. Não podemos deixar que o desencanto tome conta do país. Homem, o desânimo é o nosso destino, o desencanto toma conta do país e este senhor não consegue, nem que fosse uma criatura excepcional, não conseguiria fazer nada que contrariasse isso. Não sendo uma criatura excepcional, isto é obviamente apenas paleio, e paleio tão banal, tão trivial, que para mim, pelo menos, é ofensivo. Eu acho ofensivo que pessoas adultas, e eu sou uma pessoa adulta, e infelizmente já sou adulta há muitos anos, que tenha que ouvir estas coisas, que tenhamos que ser tratados, ou que possamos ser tratados assim. Isto é ofensivo, este tipo de paternalismo, a forma como nos rebaixam, na maneira como se nos dirigem. Mas pronto, há quem ache isto, há quem se sinta estimulado por isto, não é o meu caso. Confiança se esgote. Começo por lembrar quem somos. Somos o povo que atravessou oceanos quando diziam ser impossível. Não diziam. Houve outros povos que atravessaram oceanos, e alguns séculos antes de nós, alguns deles séculos antes de nós. E de qualquer maneira esse povo já não está cá e já atravessou os oceanos e não voltou. Ergueu de terremotos, de guerras e ditaduras, que quando se uniu, venceu. Não, quando houve um terremoto, as pessoas morreram naturalmente, as que tinham que morrer. Quando houve ditaduras, as pessoas submeteram-se às ditaduras sem grande resistência, ou nenhuma resistência praticamente. E os que resistiam queriam impor uma ditadura pior. Portugal não venceu coisa nenhuma. E em parte não vence graças à fala vendedores de banha da cobra, que iludem os portugueses de frequência, e graças aos portugueses que se deixam iludir com facilidade. O mundo mudou e não foi para melhor. Mas o que verdadeiramente nos trava não vem de fora. Está cá dentro. São as más decisões, as não decisões, o adiar permanente do futuro, a falta de coragem para fazer o que tem que ser feito. O que é?
Parece que estamos condenados a uma lógica de ciclos curtos, quando o país pede transformação, quando os portugueses exigem ação. Concordo que o país precisa de transformação, discordo que os portugueses exijam ação. Acho que o país precisa de reformas, já precisa há muito tempo de reformas. Se os portugueses as querem, não me parece, mas fica bem. Mas há razões para acreditar. Portugal percorreu um longo caminho nos últimos 50 anos. Para conquistarmos a liberdade, construímos uma democracia, modernizámos escolas, hospitais, universidades, reduzimos a pobreza, vencemos o analfabetismo, fizemos juntos um percurso notável. Hoje temos jovens que inovam, empresas que arriscam, cientistas que lideram, artistas que criam, desportistas que nos orgulham. Temos portugueses a brilhar no estrangeiro e imigrantes que escolhem Portugal como casa. Fantástico. Este é o nosso país. E é este Portugal que devemos celebrar e proteger. Mas não podemos dar-nos por satisfeitos. Persistem fragilidades. Uma pobreza estrutural. Uma economia frágil que precisa de crescer mais e distribuir melhor. Uma justiça lenta, desigual e distante. Um Estado carente de modernização. Temos jovens que partem, famílias sem casa, idosos esquecidos, serviços públicos sob pressão. Imigração sem integração. Portugal merece mais e certamente pode mais. Não temos que ser pobres. Para um país que não se resigna, para um país com vontade e ambição, para uma democracia que não fraqueje nestes tempos de incerteza. Está na hora de cumprir, de reformar e de realizar. É o Presidente da República que vai fazer isso. Um Presidente da República que, pelos vistos, é um especialista em memória em lugares comuns, ainda mais que o anterior, ou o atual, ou o que é, não sei se ele ainda está em funções, ou desapareceu há uns tempos. Enfim. Onde saúde, habitação e educação sejam direitos e não privilégios. Onde a cultura seja central e onde o ambiente seja um compromisso entre gerações. Já cá faltava o ambiente. O ambiente. Sonhamos com um país livre, justo, próspero e solidário. O senhor tem tanto jeito para discursar e exaltar as massas quanto eu, mas pronto, isso não será esse o maior defeito da criatura. Não é? Economia centrada nas pessoas, mais forte, mais competitiva, mais produtiva. Ninguém se tinha lembrado. Só assim poderemos manter o Estado Social e combater as desigualdades. Claro que É estratégico apostar na tecnologia, na inovação, na transformação digital, no ciberespaço e no espaço. E mais coisas assim, com palavras modernas. Não sei se ele disse inteligência artificial, mas devia ter dito. Devia ter dito tudo que é moderno e tudo que soa bem e que leva o país para a frente e rumo ao progresso. Também precisamos de reformar a administração pública e a justiça, de descentralizar sem fragmentar, de olhar para as ilhas, para o interior e para a diáspora. Importa garantir saúde a todos, em tempo e qualidade, e educar para um mundo global e competitivo, garantindo autonomia às futuras gerações. Encontrar soluções para a habitação que permitam uma vida. Agora vai resolver a questão da habitação. Portugal é Atlântico e Europa, e valorizar a nossa posição com inteligência e com visão. Agora que estou a reparar, porque é que diz ali tranquila? O VML 2026 Presidente, Unir Portugal, tranquila. O que é tranquila? Qual é o sujeito da frase? Não a frase.
Portugueses, venho animado por uma forte vontade de servir, de unir, com amor profundo pela nossa terra e pelo nosso povo. Aprendi, no mar, que perante a tempestade nunca se desiste, não se baixam os braços. E é isso que farei se me confirmarem o vosso voto. No momento em que ele estava a dizer que aprendeu no mar, que na tempestade não se desiste, a luz falhou ali no rosto dele. Portugal perante vós, Bom, com humildade, coragem, independência e esperança. sim, senhor. Que lideram e com os que constroem, com aqueles que, muitas vezes no silêncio, fazem de Portugal um país maior. É tão significativo para mim. É o melhor começo que poderia ter. Esta é a força que nos une. Por este Portugal, onde a terra acaba e o mar começa. Isto é um suplício de banalidades e de frases ocas e de patetices meu Deus. Mas suponho que não seja, não vou responsabilizar aqui o Sr. Almirante, ele não é o único responsável por estas coisas, é o estado em que estamos. O estado em que está o país, é o estado em que está a política contemporânea, está reduzida a esta proliferação de disparates. Não importa que as pessoas aplaudem. E de pessoas, temos ali, não sei se estão por ali, mas devem estar, Isaltinos Moraes e Ruiz Rios e metade da maçonaria portuguesa e etc. Portanto, grandes espíritos, os grandes espíritos juntam-se, não é? Trai-se. Agora o quê? Quer dizer, para cantor o Sr. Almirante não serve, para presidente vamos ver. Também não me parece, mas para cantor. Suplício contínuo. E esta versão do hino não desmereceu do resto. Portanto, temos o Sr. Presidente, perdão, o Sr. Almirante, candidato a Presidente, o mandatário nacional do Sr. Almirante é o Sr. Dr. Rui Rio, as personalidades de renome a apoiar o Sr. Almirante. Acho que qualquer pessoa que imagine que o chefe de Estado deve ser um vácuo, deve ser um vazio, deve votar no Sr. Almirante. Acho que é isto. Quem não achar que ser um vácuo é critério suficiente para eleger alguém Presidente da República, tem outras opções que também, infelizmente, também são vazias. Quer dizer, qualquer crítica que eu faça aqui ao Almirante, que acho um caso anedótico, não acho nada de muito diferente em relação ao Dr. Marcos Mendes, ou outras figuras que... Para já o candidato é o Dr. Marcos Mendes, o outro candidato, agora depois fala-se no Doutor Seguro, está aqui mais um beijinho. Diz olá, senhor, diz olá. Agora, isto só para confirmar, quer dizer, as críticas ao Almirante não pressupõem da minha parte um apoio a qualquer outro candidato. Não, isto é fraco. Tudo isto, estas eleições, o desfile de candidatos, o desfile de mediocridades que se apresentam como candidatos a Presidentes da República, mostram o estado em que está. Aí sim, isso sim mostra o estado em que está o país.
o estado em que está o país institucional, e não só o país institucional. Se eu acho, eu, para não me acusarem de só fazer críticas destrutivas e não apresentar soluções, se eu acho que há pessoas que poderiam ser candidatas decentes, razoáveis, pelo menos a Presidentes da República, acho que há algumas, não muitas, mas acho que há algumas, acho que o caso mais óbvio seria o Pedro Passos Coelho, mas acho que ele daria um melhor Primeiro-Ministro que o Presidente da República, e obviamente não está para se meter, de certeza, nesta corrida presidencial, e duvido que esteja para se meter em outras, mas, tirando o Pedro Passos Coelho, acho que, por exemplo, o Dr. Aguiar Branco, acho que seria uma pessoa, não tendo um vasto currículo absolutamente luminosos, como evidentemente nenhum destes candidatos tem, mas parece uma pessoa que tem noção daquilo que o cargo exige, ao contrário deste Sr. Almirante, do Dr. Marcos Mendes e tal, que são umas figuras menores, são umas figuras secundárias, acho que apesar do Dr. Aguiar Branco, por exemplo, acho que é um nome que não seria é alguém que não embaraçaria o cargo, ou poderia talvez até resgatar um bocadinho o cargo dos embaraços em que caiu com o Presidente ainda em funções, e que não me parece que daí seja resgatado numa vitória, por exemplo, deste Sr. Almirante. Mas pronto, é o que é. Não se esqueçam de ir à loja da Prodi e de incluir a palavra lenga-lenga nas compras, etc. Isso é que é importante. Esta eleição não parece que vá ter importância nenhuma, vai ser mais do mesmo, vai mostrar que traduz uma espécie de vitória, pelo menos por estes tempos e nos próximos, e nos que aí vem, uma vitória da mediocridade na política, da política moderna. E que uma mediocridade que, se nos Estados Unidos dá resultados estranhos e imprevisíveis, na Europa dá resultados medíocres, resultados absolutamente previsíveis, aos quais, infelizmente, parece que nós temos que resignar. Ou seja, acho que daqui, do Sr. Almirante, eventualmente do Dr. Marcos Mendes, de outros candidatos de que se fala, incluindo o Dr. Portas e o Dr. Santos Silva e o Dr. Vitorino e o Dr. Seguro e mais não sei quem, acho que não vai sair nada de bom. Mas é isto. E então até para a semana, desculpem o atraso desta semana, mas houve aqui umas complicações.